Próxima pergunta. Caio Peixoto, Poder 360. Eu queria perguntar, eu tenho duas perguntas, mas uma é muito pontual. Eu queria saber duas coisas. Uma, eu queria saber primeiro por que é que o ministro Mandetta não veio, porque estava no release que ele viria. Isso é uma coisa. Aí outra pergunta direcionada para o ministro Moro é o seguinte: se o Ministério da Justiça tem um plano de contingência para o caso da coisa sair do controle nos presídios, ou se isso vai ser feito de estado por estado, como que isso está azeitado de alguma forma? Bem, porque o ministro Mandetta não veio, eu acho que ele tá em outros afazeres, está trabalhando. Ele não veio todo dia aqui, né? Então isso pode poder ser esclarecido depois pela equipe técnica. A equipe técnica está aí, e como neste momento a gente estaria focando muito nos povos tradicionais, o secretário nacional da Saúde Indígena, com dados e números, está aqui. É o doutor Robson, né? Inclusive com a iniciativa que está sendo tomada todos os dias. Ele mandou o secretário, está aqui à disposição dos senhores. E a equipe técnica para apresentar o boletim também já está aqui conosco. Não, tudo bem, mas é que a SECOM tinha divulgado que ele viria. Foi de última hora que cancelaram a presença? Como foi? A gente aí desconhece, viu? A equipe dele vai estar aqui em breve para poder falar. Entendi, mas, enfim, sobre o Ministério... Veja, o plano está sendo construído, os estados têm autonomia deles, né? Como foi perguntado a questão de preocupação, de abusos tal, dos estados. Os estados têm autonomia e, evidentemente, todas as autoridades estão submetidas à lei. Então, tem que ser avaliado aí caso a caso do que tem que ter sido feito. Né? Foi mencionada a questão da nota do advogado-geral da União, evidentemente é uma preocupação externada pelo governo federal quanto a eventuais excessos nas medidas que forem tomadas. Então, nós temos que enfrentar a questão da pandemia com toda a cautela jurídica e normativa possível. Próxima pergunta, por favor, Romualdo de Souza, Jornal do Comércio. Acho que eu não entendi agora pela máscara. O Ministério da Justiça não tem um plano nacional para presídios? Tem. Veja, existe esse Plano Nacional de Segurança Pública, que envolve a questão dos presídios igualmente. E várias ações estão sendo tomadas em conjunto, desde cedo com os secretários de Administração de Justiça e penitenciários, para equacionar os problemas que eles encontrem dentro da sua realidade. Então, esse Plano Nacional de Segurança Pública abrange igualmente o ambiente carcerário. Boa tarde, ministros. Minha pergunta é para o ministro Sérgio Moro. Ontem o ministro Mandetta falou que os meses mais duros, dessa crise devem ocorrer em maio e junho. Eu queria saber se o Ministério já prevê ações considerando esse cenário de prolongamento da crise, inclusive podendo se estender para julho. E também queria saber o que o senhor acha da atuação dos estados e do que ontem o AGU falou na possibilidade até de entrar com medidas judiciais contra os estados, se o senhor acha que há abusos na atuação dos estados no combate ao novo coronavírus. Obrigada. E sobre os cenários no aspecto da saúde, evidentemente essa é uma questão que deve ser dirigida aí aos técnicos, ao Ministério da Saúde. Eu não saberia responder. O que existe no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública é uma preocupação com os reflexos dessa pandemia no âmbito da segurança pública. Então, esse plano é elaborado tendo presente uma série de cenários possíveis, não necessariamente prováveis, em relação às consequências desses eventos. Uma questão que ainda nós não temos como conclusiva é, por exemplo, se a atividade criminal durante essa pandemia, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser reduzida? Ela vai aumentar? Nós temos recebido estatísticas dos estados que são contraditórias. Em alguns estados há uma queda, e em alguns estados há um incremento. A nossa preocupação é deixar a segurança pública continuar funcionando e, por outro lado, nós nos prepararmos para eventuais novos desafios que surjam nesse contexto. Então, veja, por exemplo, hoje até houve uma prisão que já foi notificada pela imprensa, uma prisão importante realizada no exterior
pela Polícia Federal, em conjunto com outras polícias internacionais, a DEA e a Polícia de Moçambique, de uma grande liderança criminosa. Então, nós continuamos trabalhando, mesmo com as dificuldades decorrentes do coronavírus. A segurança pública é uma atividade essencial. Em compensação, nós temos recebido de alguns estados, a informação de uma queda expressiva de crimes patrimoniais, ou pelo menos uma mudança de parâmetro. Nos dados estatísticos que nós temos, diretamente, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal, a informação é também uma queda, roubo de cargas. Roubo de cargas caiu 19%, se nós formos comparar o mesmo período do ano passado, 11/3 a 12/4 desse ano. Roubo a ônibus caiu menos 49%. Isso pode ser atribuído também à diminuição do tráfego nas rodovias federais, o que gera também dificuldades logísticas e de planejamento a esses próprios criminosos. Por outro lado, isso no mundo tem sido falado, um risco de incremento de crimes de outra natureza, como crimes cibernéticos. Nessa perspectiva, para prevenir o incremento dos crimes cibernéticos, em especial relacionados ao auxílio emergencial do governo federal, nós criamos aí nós estamos direcionando a ação da Polícia Federal para uma atuação mais proativa, juntamente com a Caixa Econômica e com o Ministério da Cidadania, para prevenir que esse importante instrumento de transferência de renda seja submetido a fraudes aí por pessoas inescrupulosas nesse momento. Então, esse plano está sendo construído com base em vários cenários e nós estamos num mundo novo, porque nem nós, nem o mundo inteiro ainda tem presente exatamente quais vão ser as consequências da pandemia em relação à segurança pública e à atividade criminal. A nossa preocupação principal é manter a segurança pública ativa, os policiais aptos para realizar o seu trabalho e a continuidade do trabalho deles ainda com limitações. E no que nós temos conseguido apoiar as ações na área da saúde. Isso tem sido feito não só no governo federal, mas também por vários governos estaduais que têm envolvido a polícia em atividades, por exemplo, de higienização ou de alguma escolta de transporte de medicamentos e insumos médicos, enfim. Há uma reinvenção nesse cenário momentânea da atividade da segurança pública. O senhor acha que tem abuso nos estados, como já foi falado por você? Olha, acho que não cabe a mim fazer esse tipo de avaliação, nós temos conversado com os estados para elaborar planos de segurança, pensando especialmente aí a questão da atividade criminal tradicional, tanto também no âmbito aí do ambiente penitenciário. Próxima pergunta, Natália Portinari, Jornal O Globo. Ministro, minha pergunta para o ministro Sérgio Moro, eu gostaria de saber, diante da confirmação desses casos de coronavírus no presídio aqui no Distrito Federal, qual vai ser a medida de contingência, não só nos presídios federais, mas se o senhor está em contato também com os estados para agora tentar pensar em um plano de contingência nos presídios e se vai ser destinado também recursos para testes dos presidiários, não apenas dos agentes. Só me pediram aqui, para repetir os dados da polícia, já respondo a sua questão. Acidentes, menos 28%. Isso nós estamos falando de comparação entre 11 de março a 12 de abril desse ano, com o mesmo período do ano anterior, que é o período aqui selecionado pela Polícia Rodoviária Federal. Menos 28% de acidentes, menos 23% de acidentes graves, menos 30% de pessoas feridas, menos 7% de óbitos, menos 19% de roubo de cargas e menos 49% de roubo a ônibus. Em relação à questão dos presídios, veja,
o que eu tenho sempre dito, não há motivo para nós termos pânico ou receio de tomar as medidas que forem necessárias quando elas se tornarem necessárias. Então, a estratégia que tem sido adotada pelos sistemas carcerários no mundo inteiro e no Brasil em particular é o isolamento da população carcerária para evitar a sua contaminação. Então, isso passa por uma estratégia de evitar que o preso possa receber o vírus de pessoas que vão aos presídios e, igualmente, que o preso possa sair do presídio e, eventualmente, retornar portando o coronavírus. Então, por isso é que foram suspensas as visitas, inicialmente no sistema penitenciário federal, depois nos sistemas penitenciários estaduais. Atualmente, todos os estados suspenderam essas visitas. Isso gera alguma preocupação de que, eventualmente, possa ter alguma, como se diz, possa ter alguma rebelião ou motim, mas até o momento nós temos visto uma compreensão da população carcerária em relação a essas medidas. O CNJ editou uma recomendação 62, recomendando que os magistrados avaliem a possibilidade de soltura de parte da população prisional mais vulnerável. Eu acho que é uma recomendação válida em vários aspectos e em nenhum momento nas minhas manifestações eu critiquei a recomendação, apenas a minha ponderação de que ela não deve ser isso, a recomendação não obriga o juiz a fazerem, não deve ser utilizada para colocar presos perigosos em liberdade, dado o risco de reincidência e de vulneração da população em geral. E se nós formos identificar em situações específicas que a contaminação da população carcerária gere medidas outras mais agressivas no bom sentido, mais radicais, elas podem eventualmente ser tomadas. Não há necessidade nenhuma, porém, de antecipar medidas que sejam desnecessárias. Então, o que tem acontecido com esses presos infectados é o seu isolamento no ambiente carcerário ou, eventualmente, a concessão de algum benefício como prisão domiciliar. Nos presídios federais, não há registro de nenhum infectado, mas foram também construídos protocolos para que essas situações sejam devidamente enfrentadas, se necessário. A questão da prisão é uma questão dramática, a própria questão da prisão de pessoas que cometem novos crimes. A polícia continua nas ruas, continua trabalhando. Alguém que comete um novo crime, o protocolo que nós temos recomendado e que alguns estados têm feito é separar espaços carcerários específicos destinados apenas a esses novos presos, para que eles ingressem no sistema, fiquem em quarentena, antes de serem redirecionados para os estabelecimentos carcerários em geral. Recursos para? O que está havendo é uma aquisição de EPIs, que se pretende destinar parte aos agentes penitenciários estaduais e do Distrito Federal, nessa postura de cooperação federativa, certo? E, por outro lado, em relação aos testes, o que nós temos são esses testes adquiridos pelo Ministério da Saúde, direcionados aos estados, e que parte deles estão com a finalidade destinados para agentes de segurança. Quando nós falamos agentes de segurança, nós também aqui incluímos os policiais penais, polícias penais, porque não ainda a população carcerária. Eu acredito que, tendo maior disponibilidade desses testes, nós vamos poder realizar a testagem da população carcerária. Tudo depende da disponibilidade e do estabelecimento das prioridades. Agora, veja, esse é o governo federal. Nada impede que no governo dos estados, tendo a disponibilidade dos testes, possa realizar a testagem da população prisional, com objetivos específicos de facilitar a operacionalização desses espaços carcerários.